Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciando um novo ciclo de reflexões, nós queremos responder ao apelo do Papa Francisco para que neste ano de 2024 a gente dê atenção especial à oração, preparando-nos para o jubileu que acontecerá no ano de 2025, o próximo ano, que terá como tema Peregrinos de Esperança. Nós queremos de fato mergulhar nas catequeses do Papa Francisco sobre a oração, buscando iluminar a nossa vida para que possamos viver pela prática orante, uma oração comprometida com a vida, construirmos o reino de Deus. Jesus buscava sempre na oração a força para as suas decisões. Que nós possamos então nos preparar para o ano jubilar, refletindo e rezando juntos. Que nós possamos, ao longo deste tempo entre a Páscoa e Pentecostes, fazermos um verdadeiro retiro, buscando aprofundar o sentido da oração e cultivar essa prática, a oração. O Papa São João Paulo I, que em uma das poucas catequeses que ele pôde fazer, ele disse: perdemos tantas batalhas porque oramos pouco. Que nós possamos, de fato, orar sempre. Os primeiros biógrafos de São Francisco falam que ele não era um homem de oração, mas um homem feito oração. Onde ele estivesse, ele estava em sintonia com Deus, em sintonia com o projeto de Deus. Que nós possamos cultivar esse espírito orante, esse espírito de comunhão, de aliança com o Senhor, assumindo cada dia o seu projeto de amor, de justiça, de fraternidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração do Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória
pelos séculos dos séculos. Amém. A oração faz parte da essência de nossa fé. Orar é estar em comunhão com Deus, é deixar Deus falar, é deixar-se guiar pela vontade do Pai. Assim, Jesus nos deu testemunho de oração. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Senhor, cai a noite, ó, cuida dos teus, em ti confiamos, pois tu és nosso Deus. Senhor, cai a noite, ó, cuida dos teus, em ti confiamos, pois tu és nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 13. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo discípulo procura seguir o Mestre em suas ações. Por isso, olhar para Jesus nos compromete muito, mostra para nós como nós devemos nos comportar. Ninguém pode negar que a oração não tenha sido literalmente o centro da vida de Jesus. A oração era seu respirar, seu horizonte de referência, a fonte de suas ações, de suas palavras. Olhando para a vida de Jesus, nós podemos perceber o quanto ele estava em comunhão com Deus, o quanto ele buscava na oração não perder o foco da sua missão. O evangelista Marcos diz: bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Esse era um gesto tão habitual que ficou profundamente gravado na memória dos apóstolos. Eles, depois da ascensão, não podiam lembrar de seu Mestre e Senhor sem lembrar também de sua oração. Charles de Foucault, um grande discípulo de Jesus que viveu no século XX, profundamente tocado por esse comportamento de Jesus, apaixonou-se pela oração, a oração noturna. A noite se tornou o refúgio habitual de sua oração e o momento mais amado para o diálogo, adoração e intercessão. Não deveria cada discípulo fazer o mesmo? Um discípulo não deveria ter os olhos sempre voltados para o Mestre, para captar cada pulsação, cada nuance, cada atitude? Quanto hoje nosso olhar está voltado para o Senhor? Quanto a vida dele inspira a nossa vida? Não podemos ignorar essas perguntas se queremos que Jesus seja o Mestre e nós os discípulos. Por outro lado, é doloroso admitir que muitas das nossas decisões não brotam da oração. Nascem da inteligência, mas será que só a inteligência basta? Nascem do estudo, mas será que só o estudo basta? Nascem da pesquisa, mas será que só a pesquisa basta? Nascem da sociologia, nascem da astúcia. Nascem, mas não nascem da oração. Assim escreve o evangelista Mateus. Tendo ouvido isso sobre a morte de João,
Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. E logo ele acrescenta: em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. Esses gestos habituais de Jesus permaneceram indeléveis na memória dos discípulos e tornaram-se ponto constante de referência para suas decisões e comportamentos. Como Pedro, aquele que Jesus escolheu para confirmar a fé dos outros, poderia dizer um dia: deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Se não estivesse convencido de estar seguindo um comportamento já visto no Mestre. Essa escolha de Pedro não tem algo a dizer também a nós hoje? É muito importante a gente poder compreender o quanto a oração é importante. Para muitos, a oração é uma perca de tempo. Nós temos que partir para a ação. Para que rezar tanto? É preciso agir. Mas a oração, ela é luz. Ela nos centra nos objetivos que temos para a ação. Rezar para agir. Rezar para ter clareza. Rezar para saber por onde andar. Que nós possamos buscar em Jesus essa inspiração e pedirmos sempre a Ele: Senhor, ensina-nos a rezar, que Ele com certeza nos dará a palavra certa na hora certa, nos dará o silêncio certo na hora certa. Que o Senhor Deus nos conceda de fato a graça de sermos pessoas orantes, pessoas de oração. Olá, comunidade de fé, paz e bem. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Este é um novo tempo, um tempo que somos chamados a construir uma sociedade de irmãos e de irmãs. Qual tem sido a minha contribuição enquanto liderança, enquanto participante da vida de comunidade? A minha oração está contribuindo para que haja mudança no mundo? A oração, a espiritualidade, o nosso modo de cultuar a Deus tem que ser fervoroso e enganjado. Só assim fará sentido o nosso joelho no chão, as nossas caminhadas, o nosso ato de perdão, o nosso ato de fé, se essa oração for dentro de um contexto, de uma realidade, para que o mundo seja de irmãos e de irmãs. Paz e bem. Eu creio em Ti, Senhor, mas aumenta a minha fé, minha fé. Eu creio em Ti, Senhor, mas aumenta a minha fé, minha fé. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos viver intensamente esse período de reflexões sobre a oração. Que essas reflexões nos ajudem a aprofundar a busca da oração, a vivência da oração. Que nós possamos chegar a Pentecostes como pessoas mais orantes, pessoas feitas oração. Que o Espírito venha e habite em nós e que nós possamos, pela oração, estar em constante sintonia com o Senhor. Que o Deus de bondade e amor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus.
Deus, toma conta de mim. Espírito de Deus,